Olá, pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite. Professora Camila, dando prosseguimento, né, à nossa última aula sobre Estados Unidos, tá bom? Hoje eu vou estar falando sobre os aspectos econômicos e espero que vocês compreendam, se não compreender, podem falar aí pelos comentários ou pelo chat, em algum mecanismo aí de conversa, tá bom? Bom, como é a economia americana? A gente entende que ela é mista, tá? Envolve, né, os campos da agricultura, da indústria, da mineração, do extrativismo, e a gente entende que ela seja extremamente capitalizada, ou seja, envolve muitos investimentos, muitos apetrechos tecnológicos, muita informação, muita ciência, e isso diante dos abundantes recursos naturais que dispõe do território, né? Até em função de vários tipos climáticos, e também de uma infraestrutura desenvolvida, né? Herança, vocês vão ver, de um passado de colônia de exploração, tá? Muito estudada aí em várias etapas da escola. A gente sabe que Estados Unidos foi uma colônia de povoamento. Desculpa, é de povoamento, tá? Isso reflete na colocação dela, né, deles, dos Estados Unidos, em primeiro lugar, diante de todas as outras economias de outros países. Mantém-se aí na primeira posição com milhões e bilhões de dinheiro produzido em seu território, tá bom? Bom, a gente entende também que a economia é de grande produtividade, visto que é a maior potência econômica mundial, junto também ao fato de que eles são um dos maiores produtores e consumidores de alimentos do mundo. Então, realmente, é de grande destaque mundial, seja no quesito de produção, seja no quesito de consumo, tá? Vamos começar com a atividade agropecuária. Bom, os Estados Unidos ele tem uma estratégia muito interessante, que é organizar sua economia em belts. Belt significa cinturões. E aí ele dispõe, né, em vários espaços do seu território, zonas produtivas especializadas em determinados tipos de produção. A gente chama isso de faixas de produção, tá bom? E aí vocês veem aqui nesse mapa, no de vocês também tem um mapa similar, na página 242, que diz onde está concentrado, especializado determinado tipo de produção. E aí vocês vão ver o F-Belt, né, cinturão do trigo, Corn Belt, cinturão do milho, Cotton Belt, cinturão do algodão, Dairy Belt, dos laticínios, né, que envolve a produção de leite, de queijo, de iogurte, produtos subtropicais também. Bom, eu até indico que vocês deem uma olhada no livro, porque no livro de vocês tem alguns mais detalhados, tá bom? Bom, esses belts, né, eles usam uma forma intensiva. O que que isso quer dizer? Esse tipo de produção intensiva, ele utiliza grande investimento de capital, ele precisa de grandes extensões de terra, utilizando muitas máquinas, né, máquinas pesadas, tratores, por exemplo, e essa produção é destinada majoritariamente para exportação, mas não só, tá? Muitas desses cultivos, dessas produções também é para consumo interno. Mas quando é para consumo voltado para fora, né, para exportar, o nome que a gente dá é de commodities, tá bom? Bom, sobre a pesca ela se concentra na costa do Pacífico, em cidades também ao longo do rio Mississippi e nas regiões dos grandes lagos, né? Obviamente, onde tem recurso hídrico. O Alasca é o maior produtor de peixes e animais marinhos, então, realmente, por mais que não seja, lembrando, né, Alasca é uma parte dos Estados Unidos, mas descontínua, né? Tá para depois do Canadá, mas vai estar concentrado aí
a maior produção de peixes e animais marinhos, tá bom? Silvicultura, né, referente à plantação e produção de madeira, 30%, essa atividade concentra em 30% da cobertura de florestas dos Estados Unidos, 1/3 no noroeste do país, e Washington sendo o grande, né, produtor de madeira, de extração de madeira. A madeira de melhor qualidade estão nas florestas próximas ao Monte Apalache, então isso também influencia muito na ocupação dessa região para fins econômicos de silvicultura. Indústria e mineração referente a isso, a gente tem duas características que conhecemos bem, né? Conforme a gente estudou os tipos de colonização, como se deu mais ao norte e mais ao sul, a gente sabe que na parte norte o objetivo era outro, né? O objetivo era plantar para subsistir, e lá teve policultura, né? O cultivo de muitas coisas, e um sistema de plantation, que é um sistema de, né, de você cultivar um produto só em uma grande extensão de terra e também para exportar, né, geralmente para sua colônia, visto que nessa época Estados Unidos ainda era, quer dizer, exportar para a sua metrópole, visto que nessa época Estados Unidos ainda era colônia britânica, né, estavam aí no processo de independência ainda. Então, a gente entende que isso é um sistema de plantation. Só que esse sistema era no sul, sobretudo com o que eu falei em uma das aulas, que era sobre mão de obra escrava. Então, a gente tem aí o norte como o grande pontapé, né, de todos os Estados Unidos frente ao início da industrialização, especificamente na região dos Grandes Lagos, que é onde foi descoberto minérios, que foi utilizado em indústrias de base, né? Aquele tipo de indústria que extrai matéria-prima, aprimora para ser utilizada em outra indústria, tá bom? Como é o caso de materiais como ferro, né? Ou outros tipos de metais. E, propriamente, em função da localização das águas. O fato de ter água próximo não garantia só o uso da água na produção, mas a própria condição de navegação, né? Já que eram utilizadas as navegações para também deslocar, né, os seus produtos, seja até para outros países também, né, por meio do oceano. E, gente, sobre propriamente dita a atividade industrial, também se comporta como belts, né? A gente tem nessa região que eu falei, né, que foi a pioneira na industrialização americana, o Manufacturing Belt, o cinturão fabril, que é como eu disse, estava na região dos Grandes Lagos, tinha como característica as indústrias de bens de base, né, muito utilizada em engenharia civil, as condições eram favoráveis para a navegação, isso ajudava a deslocar os materiais, né, que eram produzidos e comercializados. Os minérios que foram descobertos nos Montes Apalaches também ajudaram a esse cinturão fabril se localizar aí, tá? E eu queria até que vocês dessem uma olhadinha nesse mapa ao lado, mas no livro de vocês também tem um mapa muito bom mostrando as mesmas informações que é na página 245, como as regiões tradicionais que foram industrializadas de forma primeira, né, elas estavam a leste, e com o passar do tempo que elas foram para outras partes dos Estados Unidos, né, onde estavam os montes Apalaches, né, mais para São Francisco, Los Angeles, que aí já tinha contato com o Oceano Pacífico, né, lá em Boston, Houston, lá embaixo, né, no sudeste, que já estava também próximo ao Oceano Atlântico, tudo isso influenciou, né, também na localização dessas novas indústrias. Só que um fator primordial para estudar a atividade industrial dos Estados Unidos, o famoso Sun Belt, o Cinturão do Sol, localizado no sul e oeste. Percebam aqui, essa linha vermelha, ela está representando o Sun Belt. O que isso significa? Que conforme teve a Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos começou a produzir produtos altamente tecnológicos
até para exportar, né, para esses países arrasados da Europa. E isso fez insurgir o chamado Vale do Silício. Silício, né, é um componente muito utilizado em produtos tecnológicos, né, como computadores, celulares, né, os mais de ponta. Então, ele passou a ser um tecnopolo, ou seja, um polo de tecnologia industrial. É lá que surgiram a Apple, que surgiram o Facebook. Na verdade, lá se junta aí uma gama de uma mão de obra especializada, né? Geralmente esses grandes inventores, né? Eles buscam recursos e instituições, né, que deem suporte científico altamente avançado para que, né, ponha em prática aí suas inventividades, se tornam popularizadas e a um custo muito alto em função, né, de ser um produto de tecnologia de ponta. É lá que está, por exemplo, a microinformática, né? A microinformática de ponta que vira produto mundial, tá bom? Então, isso é característica também dos Estados Unidos. Para hoje é isso, espero que vocês tenham entendido, tá? Precisando, tendo alguma dúvida, é só me falar e bons estudos.